Nós começamos, na vez passada, a estudar em cima da carta de Paulo aos Gálatas, e nós aprendemos algumas coisas relacionadas à questão introdutória. Nós vimos que essa carta de Paulo à Galácia era direcionada a uma região, uma província, não especificamente a um lugar. Por isso nós vimos que ele começa trazendo no plural as igrejas da Galácia. E eu trouxe aqui uma foto de uma das localidades citada em Atos capítulo 15 e alguns textos relacionados a essa província da Galácia. Listra é uma foto recente, uma foto atual. Bem, nós vamos falar a respeito dos falsos mestres e a inconstância desses irmãos da Galácia. E o nosso irmão Felipe começou citando alguma dificuldade que ele teve no passado com relação a falsos ensinamentos e a falsos mestres. Então talvez você possa estar se perguntando, bom, mas esses ensinamentos do apóstolo Paulo de quase 2000 anos atrás, será que são necessários para os dias de hoje? Será que esses ensinamentos, eles são precisos para a igreja no dia de hoje? A resposta é sim, pois os mesmos problemas que a igreja viveu no passado, eles se repetem hoje. E por coincidência, por conhecer um pouquinho da história do Felipe, eu sei que se trata também dos mesmos problemas, questões judaizantes, que era o que estava acontecendo aqui. Então nós vamos ver hoje, nesse pequeno trecho que nós vamos estudar, a respeito dos falsos mestres e a inconstância dos irmãos da Galácia. Então eu peço para que os irmãos se coloquem em pé neste momento. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. É sempre um privilégio falar com o Senhor. É um privilégio porque a gente sabe que o Senhor nos ouve pela mediação de Cristo Jesus. Então é um privilégio, se não fosse Cristo nós não seríamos ouvidos. Nós vamos orar porque nós estamos diante da palavra do Senhor. E estar diante da palavra do Senhor requer a ajuda do Espírito Santo para nós compreendermos. Então vamos orar pedindo auxílio do Senhor primeiramente, depois nós introduziremos o sermão desta manhã. Pai, mais uma vez nós te agradecemos porque a tua bondade nos alcançou. Nós te agradecemos porque o Senhor iluminou os nossos caminhos, o Senhor nos mostrou a verdade, o Senhor nos libertou do erro, Senhor. Senhor, nesta manhã nós queremos estudar a tua palavra, mergulhar nela e nos ajuda, Senhor, a extrair princípios fundamentais que possam nortear nossas vidas, Senhor. Pai, nós vivemos tempos terríveis, estamos rodeados de falsos mestres que o tempo inteiro tentam incutir em nossas mentes inverdades, falsas doutrinas e engodo. Senhor, livra-nos desses falsos mestres, nos capacita, Senhor, a identificá-los e nos ajuda, Senhor, a estar disposto também a direcionar outros que estão no erro à tua verdade, ó Pai. Nós, com o coração agradecido, porque uma vez que o Senhor nos iluminou, nós estamos aqui e podemos estudar a tua palavra, livres do engodo dos falsos mestres. Nós te agradecemos e pedimos a ajuda do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas nessa manhã, porque sem ele nós não podemos compreender as Escrituras, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e eu peço aos irmãos para abrirem as Escrituras em Gálatas capítulo 1. Nós já estudamos do versículo 1 até o versículo 5 na vez passada. Portanto, se você não estava aqui e se você não acompanhou esse sermão, você pode entrar no canal e assistir. Está disponível ali, você pode ouvir o sermão anterior. Nós vamos dar continuidade então do versículo 6 até o versículo 10. Nós meditaremos nessa manhã apenas em 4 versículos, se o Senhor permitir que nós cheguemos ao fim desses versículos aqui. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 10, todos já encontraram? Amém? O texto diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho.
O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esse é o texto que nós vamos meditar nesta manhã, nessa pequena porção das Escrituras. Mas antes, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação para que os irmãos se situem onde nós estamos. Nós vimos no primeiro sermão que o que estava em jogo aqui era a autoridade apostólica. O apóstolo Paulo estava sendo atacado por falsos irmãos que se introduziram na igreja da Galácia e estavam dizendo que ele não era apóstolo coisa nenhuma, que o apostolado dele era coisa de homens e que o apostolado não era algo dado por Deus a ele. Então ele estava sendo acusado de ser um falso mestre. E ele então vai provar para essa igreja que de fato ele é um verdadeiro apóstolo. E nós vimos isso no primeiro sermão. Nós vimos que naquela igreja haviam cristãos judaizantes. E esses cristãos judaizantes, que se introduziram no meio dessa igreja, através dos falsos mestres, estavam ensinando algo diferente, algo estranho ao Evangelho. O que esses irmãos estavam ensinando? Nós vimos em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, que esses falsos irmãos estavam dizendo: se vocês não obedecerem à lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Então esses cristãos judaizantes estavam inserindo a lei novamente para que aqueles irmãos se sujeitassem à lei. Cristo trouxe a liberdade, como nós vimos, essa carta é chamada a carta de liberdade, a carta de alforria dos cristãos, e esses falsos irmãos judaizantes estavam novamente introduzindo a lei de Moisés para que houvesse salvação. Era um acréscimo para a salvação. Nós vimos também que essa carta ela é uma carta muito pessoal. Diferente da carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta cujo ele não conhecia as pessoas, aqui ele conhecia as pessoas porque ele havia fundado essa igreja e ele então escreve uma carta mais pessoal. Por essa razão, ele é mais firme, forte, mais eloquente e às vezes ele demonstra o seu sentimento. Insensatos Gálatas, de repente, com vocês como filhinhos, com dores de parto, novamente. Então nós temos uma carta muito pessoal aqui. E outro ponto é que essa carta é uma carta muito dura. Segundo os estudiosos, essa é a carta mais dura que nós temos no Novo Testamento. A carta de Gálatas. Nós sabemos que houve uma outra carta aos Coríntios, que provavelmente seria uma carta também dura tanto quanto essa, mas essa carta ela se perdeu, não entrou no cano, e Gálatas então ficou como sendo a carta mais dura que nós temos nas Escrituras. Qual é a verdade central que nós vamos extrair dessa pequena porção de texto? A verdade central é que o verdadeiro cristão, ele se mantém fiel ao Evangelho, não se importando se o mesmo irá agradar aos homens. Paulo não se importava em agradar a homens, mas em agradar ao Senhor. Em todas as outras epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, depois de fazer uma saudação inicial, Paulo sempre apresenta uma oração. Ele continua orando e agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos. Dou graças a Deus pela fé que eu ouvi de vocês. Eu dou graças a Deus por vós. Paulo sempre faz isso nas outras cartas. Nessa carta, Paulo não faz isso. É uma carta muito dura e muito severa. Após a sua saudação inicial, a sua apresentação, Paulo já vai direto ao assunto. Paulo já vai mostrando a sola para essa igreja, mostrando quem ele é e mostrando o erro deles. Então, uma carta muito dura e diferente. Até mesmo aquela carta escrita à igreja de Coríntios, que era uma igreja extremamente imoral, se nós lemos o capítulo
5, nós vamos perceber que havia pecados de imoralidade terríveis que não havia nem entre os pagãos, até mesmo a essa igreja imoral. O apóstolo Paulo trouxe ações de graças pela vida dos coríntios. Mas a essa carta aqui, a esses irmãos, Paulo não traz nenhuma ação de graça. Paulo vai firme e duro, direto. Parece-nos que a gravidade, se nós observarmos, por que o apóstolo Paulo traz uma ação de graça a uma igreja imoral, uma igreja que estava cometendo pecados de imoralidade, e aqui a essa igreja que estava tendo um pequeno deslize com relação ao evangelho, por que aqui ele foi mais duro, mais rígido? Porque o que estava em jogo era o evangelho. Uma igreja ou pessoas que abandonam o evangelho, por mais morais que elas sejam, por boa índole que elas estejam, se elas abandonarem o evangelho, elas estão abandonando a Cristo, como nós vamos ver. Aquela igreja de Corinto, apesar da sua imoralidade, eles ainda tinham o evangelho, eles ainda criam no evangelho, e por essa razão havia esperança para eles. Eles poderiam viver uma vida santa porque eles estavam seguindo, eles tinham o evangelho. Essa igreja da Galácia estava abandonando o verdadeiro evangelho, portanto, abandonar o evangelho significa não ter esperança. Por isso, Paulo urgentemente entra e ataca o problema na raiz dessa igreja. Percebam, meus irmãos, que hoje em dia nós tratamos com um tom de gravidade os pecados imorais. E não estou dizendo que nós não devemos tratar com gravidade, eles são graves. Mas nós tratamos com desdém problemas doutrinários. Irmão, pensa um pouquinho diferente, essa doutrina aí é questão secundária. Às vezes nós usamos essa desculpa. Nós, quando temos alguém com um problema imoral, nós entramos com sola. Nós tombamos, irmão, chave de braço, a gente vai com tudo. Mas quando nós vemos erros doutrinários, nós tendemos a ser, isso aí é irrelevante. Nós tratamos com desdém. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ao observar que essa igreja estava abandonando o evangelho, Paulo os chama de anátema, amaldiçoado. Qualquer que ensinar outro evangelho é amaldiçoado. Então, se você está seguindo um outro evangelho, você está seguindo um evangelho que é decorrente de alguém mal amaldiçoado. Por isso, meus irmãos, eu sempre incentivo a todos e incentivo a mim mesmo a mergulhar urgentemente nas Sagradas Escrituras, a não abandonar as Sagradas Escrituras. Para quê? Para nós não corrermos o risco de pregarmos um falso evangelho e sermos enquadrados no mesmo juízo desses falsos mestres, e também para não sermos enganados pelos falsos mestres que estão ao nosso redor, na mídia, na TV e em todos os lugares. Paulo, ele atacou a inconstância desses gálatas, porque eles estavam passando a crer nesses falsos ensinos. Pergunta, você conhece o Evangelho? Quando você anuncia o Evangelho, você tem certeza que esse Evangelho que você está anunciando, ele é o Evangelho ensinado pelo apóstolo, por Jesus? Ou será que esse Evangelho que você crê, ele é decorrente de uma tradição que você recebeu de um pastor fulano, que aprendeu de outro, de X, e você ainda, para piorar, misturou com ideias tolas que você tem a esse Evangelho? Será que esse evangelho que você crê, você já parou para avaliar se esse evangelho não é um evangelho anátema? Ou esse é o evangelho de Jesus? Se você não se sentir seguro a respeito do evangelho que você prega, então eu aconselho primeiramente a você a se calar e a mergulhar nas páginas das Escrituras, até que você esteja plenamente convicto de que aquele evangelho que você crê é o evangelho de Cristo. Nós não precisamos de pessoas que tenham vontade e intenção de pregar o evangelho. Nós não queremos pessoas com vontade e intenção. Nós precisamos de pessoas que preguem o verdadeiro evangelho. Nós temos muitos missionários no campo que não deveriam nem estar lá, porque nem conhecem o evangelho. Nós não precisamos de mais missionários no campo para pregar um outro falso evangelho. Nós precisamos de pessoas convictas que conheçam de verdade
o Evangelho. E o Evangelho o Senhor nos deixou aqui nas Sagradas Escrituras. O primeiro ponto que eu quero abordar no versículo 6 com os irmãos é a respeito da infidelidade dos Gálatas. O apóstolo Paulo havia fundado essa igreja e esses irmãos estavam agindo de maneira infiel às Escrituras, de maneira infiel ao Evangelho que o apóstolo Paulo havia ensinado. Não havia passado muito tempo, essa igreja já estava sendo influenciada pelos falsos mestres. O versículo 6 diz o seguinte: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Primeira coisa, eu gostaria que os irmãos observassem que a condição dessa igreja era uma condição transitória ainda, não uma condição permanente. Observe esse texto que está grifado aqui. Essa parte diz o seguinte: admiro que vocês estejam. A palavra ela está no tempo presente. Paulo não disse o seguinte: eu estou admirado porque vocês passaram do Evangelho, abandonaram rapidamente o Evangelho. Esta igreja da Galácia, ela estava no momento exato de transição. Eles haviam recebido o verdadeiro Evangelho e estavam transitando para o falso Evangelho. Por isso Paulo escreve com urgência, ainda há esperança para eles. Eles não estavam mergulhados no falso Evangelho, eles estavam caminhando, estavam no meio do caminho, eles estavam passando para o outro Evangelho. Por isso Paulo, então, trata com urgência e com dureza. Ainda há esperança. Ainda há salvação porque eles estão transitando para o falso Evangelho. Ainda dá tempo de resgatá-lo e trazê-los de volta para o verdadeiro Evangelho. Depois o apóstolo Paulo mostra algo relacionado ao abandono deles. Nós temos a palavra aqui: admiro que vocês estejam abandonando. Esta palavra abandonando, ela é muito interessante. Apesar da tradução para a língua portuguesa não descrever isso, nós temos a palavra grega chamada, para facilitar aqui a leitura, metatitemi. Esta palavra é uma palavra grega interessante e ela nos ajuda a entender o que estava acontecendo. Qual era a observação do apóstolo Paulo com relação a esses irmãos da Galácia. Esta palavra ela era usada quando um soldado desertava. Então um soldado, um desertor, era chamado de metatitemi. Era também usado para pessoas que antigamente mudavam de partidos políticos ou mudavam de partidos filosóficos. Se nós fôssemos trazer para uma palavra bem popular, vulgar para nossos dias, seria o vira-casaca, né? A gente usa bastante isso para quem muda de time. Era mais ou menos essa a ideia. Era como um corintiano virar palmeirense ou um palmeirense virar corintiano. Isso é inconcebível, não dá para aceitar. Era isso que o apóstolo Paulo estava chamando eles. Estava chamando eles de desertores. O apóstolo Paulo estava falando que eles estavam abandonando o general, que é Cristo. Vocês estão abandonando. E deserção é uma coisa muito grave. Em qualquer exército que você tiver, se você for um desertor, você está em maus lençóis. Então essa palavra grega que foi usada aqui por Paulo é uma palavra que nos mostra a gravidade desses irmãos. Eles não estavam apenas abandonando, eles estavam desertando, eles estavam virando as costas, eles estavam traindo o capitão e toda a tropa. Quando nós falamos a respeito do Evangelho, guardem isso. 1% de erro é igual a 100% de erro. 1% de mistura que você coloca no Evangelho é igual a 100% de erro. Então guardem isso. Era isso que esses irmãos estavam fazendo aqui na Galácia. Paulo vai mais além nesse texto. Ele diz que a deserção desses Gálatas estava também relacionado com a experiência deles, mas também com a teologia. O abandono da fé deles não estava simplesmente ligado a experiências que eles tinham vivido, mas a deserção se dá também pela teologia. A falsa teologia que nós obtivermos,
ou pregarmos, ou vivermos ela também caracteriza uma deserção. Nós temos a tendência de querer teorizar o Evangelho. Paulo está aqui apresentando, fazendo uma defesa do Evangelho, e a gente às vezes tem também essa tendência de teorizar o Evangelho. Se eu perguntar o que é o Evangelho, geralmente a gente vai dizer, bom, a palavra é grega, significa boas novas, e é isso que significa assim. Mas nós paramos por aí. Nós às vezes tendemos a pensar que o Evangelho e Jesus são coisas distintas. O Evangelho Jesus pertence ao Evangelho, o Evangelho pertence a Jesus. A gente às vezes tenta fazer uma divisão, uma dicotomia entre o Evangelho e Jesus. Às vezes a gente pensa, o Evangelho de Jesus, como se fosse algo distinto. Para o apóstolo Paulo era tudo a mesma coisa. O apóstolo Paulo entendia que eles estavam abandonando o Evangelho. Mas olha como é que ele coloca, vocês estão abandonando o que? O Evangelho? Aquele que vos chamou pela graça de Cristo. Vocês estão abandonando o próprio Cristo. Abandonar o Evangelho é abandonar o próprio Cristo. Não há divisão para o apóstolo Paulo. Nós, constantemente, tentamos fazer essa divisão. Mas para o apóstolo Paulo, abandonar o Evangelho é igual a abandonar a Cristo. Deserção do Evangelho é também a deserção de Cristo. Esses Gálatas estavam se afastando de uma maneira muito rápida. Nós sabemos que Paulo fundou a igreja, voltou para a sua base, e logo ele recebe a informação que os Gálatas estavam já mergulhados no erro, voltando à lei judaica. E Paulo, no capítulo 5, versículo 4, diz a respeito deles, vocês da graça decaístes. Esta era a situação desses irmãos da Galácia. Ponto importante, guarde isso. É impossível abandonar o Evangelho sem abandonar a Cristo. Às vezes nós vimos pessoas que não conhecem nada do Evangelho, mas têm uma fé legal. Uma fé, uma experiência legal. E a gente fala, não, ele não conhece muito o Evangelho, mas ele tá ok. O importante é a fé que ele tem. Não. Se ele não conhece o Evangelho, se ele é alguém desertor do Evangelho, ele também é um desertor de Cristo. E ele precisa do Evangelho para conhecer a Cristo. Então nós às vezes tendemos a fazer isso. Abandonar o Evangelho significa abandonar o próprio Cristo. Nós temos na parte final do versículo 6, Paulo falando que eles estavam seguindo um outro Evangelho. Outro Evangelho? Bom, a pergunta que para é, quantos Evangelhos existem então? Porque se existe um outro Evangelho, então há uma possibilidade de existir outro Evangelho, ou dois Evangelhos, ou até mais. Quantos Evangelhos existem, afinal? Para que o apóstolo Paulo pudesse usar essa expressão. No verso 6, na tradução que foi feita para a língua portuguesa, que nós temos em mão, nós vamos deixar de perceber a intenção do apóstolo Paulo nesse texto. Mas se nós atentarmos para o grego, nós vamos perceber também algo interessante. Paulo não está afirmando que existe outro evangelho. Apesar da tradução portuguesa parecer que existe outro evangelho, no versículo 6 nós vamos descobrir que essa não era a ideia do apóstolo Paulo. Se você observar... Está demorando aqui. O texto diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro. A palavra outro aparece, outro evangelho, o qual não é outro. Nós temos duas menções da palavra outro. Para nós, outro significa outro. Só significa outro. Mas no grego nós temos basicamente duas palavrinhas para descrever o termo outro. Uma das palavras é heteron, que apareceu ali em cima, de hétero, e a outra é alo. Hétero é uma palavra que nós conhecemos bem. Heterossexual, nós conhecemos bem essa palavra, que é diferente de homossexual. Hétero, a palavra hétero significa basicamente outro de espécie diferente. Nós somos hétero porque nós nos relacionamos com outro de espécie diferente. Homem e mulher. Homo, outro de mesma espécie. Então, hétero significa que esse evangelho ele é outro de espécie diferente.
Ou seja, esse evangelho que os Gálatas estavam seguindo é um evangelho de uma outra espécie. É um evangelho falso, um evangelho pirata. A outra palavra que foi usada, essa héteron, ela foi usada primeiro aqui, no primeiro outro que aparece aí no texto. Esta outra palavra, alo, ela é usada nesse segundo outro que aparece também no texto. Alo significa uma coisa um pouco diferente. Alo significa outro da mesma espécie. Outro da mesma espécie. Paulo então diz o seguinte, vocês estão, na verdade, seguindo o evangelho que não é outro da mesma espécie. Ele não está dizendo que existe um outro evangelho. Está falando, esse evangelho que você está seguindo não é o evangelho da mesma espécie que eu estou ensinando a vocês. Esse evangelho de vocês é um falso evangelho. Era como se ele quisesse dizer que esse evangelho não era nem digno de ser chamado de evangelho. Okay? Então nós temos essas duas palavras que apresentam para nós a questão do evangelho. Não há outro evangelho. Não há evangelho senão o ensinado pelo apóstolo Paulo ou pelos apóstolos, os discípulos e pelo Senhor Jesus Cristo. No verso 7 nós temos o texto que nos diz que na realidade não é o evangelho, que nós acabamos de ver a expressão halo. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Agora, do versículo 7 em diante, nós vamos ver a atividade dos falsos mestres. Nós vimos no versículo 6 que os gálatas eles estavam abandonando, desertando do evangelho. E agora nós vamos ver a atividade dos falsos mestres que estavam agindo na igreja. Eu fiz pergunta para algumas pessoas aqui, já, essa pergunta, mas eu vou fazer essa pergunta aqui também. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, ele estivesse andando aqui, aparecesse aqui de repente, e ele observasse os erros doutrinários da igreja moderna, o que você acha que ele escreveria para essas igrejas que estão aí? Como é que seria a carta do apóstolo Paulo hoje para as igrejas hereges que nós estamos vendo na mídia ou vendo no nosso redor? Já pensaram nisso? Que carta o apóstolo Paulo escreveria? Imagine ele encontrasse, ligasse a televisão, né, alguns programas nos teles evangelistas de hoje em dia, e ele fosse escrever uma carta. O que ele escreveria? Já pensou? Sabe o que o apóstolo Paulo escreveria? Eu sei o que o apóstolo Paulo escreveria. Nada. O apóstolo Paulo apenas indicaria as próprias escrituras para esse falso mestre. Se você pensou em algo diferente das escrituras que o apóstolo Paulo pudesse escrever, ou se você acrescentasse, ele mandaria isso aqui, mais escreveria isso aqui, você simplesmente ainda não entendeu o princípio da suficiência das escrituras. O evangelho, ele é suficiente. O evangelho que o apóstolo Paulo ensinou, ele é suficiente para combater as heresias. A história da igreja tem mais de 2000 anos. E as heresias que se levantaram ao longo da história foram combatidas com as escrituras sagradas. Se você pensou em acrescentar algo, então eu aconselho você a repensar um pouco a respeito da suficiência das escrituras. Nós temos as escrituras suficientes em nossas mãos. Não pense que os problemas doutrinários que nós temos hoje são diferentes da época do apóstolo Paulo. Na verdade, as heresias que nós vivemos hoje são as mesmas heresias do passado com uma roupagem diferente, uma maquiagem um pouco diferente, ou entre aspas, um aperfeiçoamento, né? Mas são as mesmas doutrinas, são os mesmos erros, as mesmas heresias. A igreja que o Felipino estava era uma igreja tendências judaizantes. E essa igreja também é uma igreja com tendências judaizantes. Que carta o apóstolo Paulo indicaria para a igreja onde ele estava? Gálatas, leia, está aqui. Eu não preciso acrescentar mais nada. Por quê? Os falsos mestres, a função principal deles é distorcer o evangelho. Portanto, qual é o melhor livro para você combater as heresias modernas? As Escrituras.
As Escrituras é o melhor livro. Às vezes, nós nos posicionamos ao lado dos infiéis, dos inconstantes gálatas, quando nós afirmamos que o apóstolo Paulo escreveria algo diferente. Estamos nos posicionando, desertando também do Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça, ele é suficiente. Bom, seguindo aqui, desculpa aí a pane aqui no projetor, aqui no iPad. Seguindo a respeito da atividade dos falsos mestres, nós vemos uma palavra importante também aqui no texto. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Esse verbo usado para perturbar, ele significa literalmente sacudir, agitar. Esses irmãos da Galácia haviam sido lançados em um terrível estado de confusão. Confusão tanto intelectual, de um lado, e facciosas, de outro. É muito interessante observar como o Concílio de Jerusalém, que provavelmente foi escrito, organizado logo após Paulo escrever esta carta, como nós vimos no primeiro sermão, é muito interessante que os apóstolos que compuseram o capítulo 15 de Atos, no Concílio de Jerusalém, eles usaram a mesma palavra para se referir àqueles judaizantes que estavam dizendo que era necessário retornar à lei de Moisés. Então observe aqui no capítulo 15 de Atos, no versículo 24, o texto diz assim: sabemos que alguns saíram do nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, os agitaram, os sacudiram. O Concílio de Jerusalém, é interessante que ele usa a mesma expressão que o apóstolo Paulo usou na carta de Gálatas, porque era isso que esses falsos mestres estavam fazendo. Esta era a atividade dos falsos mestres na igreja: perturbar, sacudir, agitar, trazer transtorno à mente deles. Esta é a atividade dos falsos mestres naquela igreja. O falso evangelho, ele sempre produz perturbação à igreja. Uma igreja que é sujeita ao falso evangelho é uma igreja perturbada. Não se pode mexer no evangelho e deixar a igreja intacta, pois a igreja é criada pelo evangelho, e a igreja vive à luz também do evangelho. Alterar o evangelho altera a sua própria raiz. Na verdade, os maiores perturbadores da igreja não são aqueles que lhe opõem de fora, aqueles que nos ridicularizam, que nos perseguem. As perseguições trouxeram menos dano à igreja do que os falsos ensinamentos. Mas a verdadeira perturbação, os verdadeiros perturbadores, vêm de dentro da igreja. Vêm daqueles que tentam alterar o evangelho. A única maneira de você ser um bom membro da igreja, você quer ser um bom membro? É sendo um bom adepto do evangelho. Quer ser um bom cristão? Seja um bom adepto. A melhor maneira de você servir a igreja, sabe como é? É você crer no evangelho e pregá-lo. Esta é a melhor maneira que você tem de ser útil no evangelho. Vamos prosseguir para o verso 8 a 10. Nós vamos entrar no terceiro ponto. Versos 8 a 10, o texto nos diz: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Nós temos no texto que estamos estudando duas reações do apóstolo Paulo. Nós vamos agora, no terceiro ponto, ver a reação do apóstolo Paulo. Nós vimos a inconstância dos gálatas, a ação dos falsos mestres e agora a reação do apóstolo Paulo. Como é que o apóstolo Paulo reagiu tanto aos falsos mestres como aos irmãos da Galácia? A primeira reação do apóstolo Paulo foi de total surpresa. No versículo 6 nós vimos: admiro-me que estejais passando tão depressa. Primeira reação do apóstolo Paulo no versículo 6 foi de total surpresa.
Admiro-me que vocês rapidamente estejam abandonando, passando para um outro evangelho. Nós vemos ao longo da história que vários evangelistas, eles ficaram também surpresos com a maneira com que alguns que abraçaram a fé com firmeza, com força, alguns ficaram surpresos pela maneira como eles rapidamente também abandonaram o evangelho. Talvez você já teve essa experiência de conduzir alguém até Cristo, e esse alguém abraçar o evangelho com tanta força, e de repente, do nada, tão rápido assim, ele virar as costas para o evangelho. Isso causa em você espanto, admiração, como aconteceu com o apóstolo Paulo e como aconteceu ao longo da história dos evangelistas. Olhe biografias que você verá esses relatos também. Veja o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 3, versículo 1. Vamos dar um salto para o capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ver um texto interessante. Paulo diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O que acontecia era que os falsos mestres, eles como que enfeitiçavam, eles fascinavam aqueles irmãos da Galácia. E é exatamente isso que acontece nos nossos dias de hoje. Você já experimentou conversar com alguém que foi seduzido por um falso mestre? Alguém que é quase que um devoto desses falsos mestres, desses falsos apóstolos? Você já tentou conversar com eles? Você já tentou abrir a Bíblia e mostrar para eles algum erro? Qual é a reação? Eles parecem estar enfeitiçados. Eles parecem ter sido fascinados pelos ensinos dos falsos mestres. E por mais que você mostre o erro nas Escrituras, eles são como aquelas serpentes que você toca a flauta e ela simplesmente sobe dançando e ela parece ser seduzida pela sua música. Já tentou conversar com um testemunha de Jeová a respeito da divindade de Jesus, mostrando textos bíblicos? Parece-nos que eles são enfeitiçados ao bater na sua porta, né? No salão, abracadabra, eles saem tudo enfeitiçados. Os falsos mestres, eles produzem essa reação nas pessoas. Parece que elas estão constantemente enfeitiçadas, de maneira que elas não conseguem ouvir o evangelho e nem ler o texto bíblico que você apresenta. Satanás, ele perturba a igreja tanto através dos pecados como dos erros doutrinários. Pecados são mais visíveis, nós combatemos com mais facilidade. Agora, erros doutrinários, às vezes, surgem de maneira bem sutil, às vezes imperceptível. Temos que estar alertas e atentos. Às vezes, nós não conseguimos perceber de onde vem o erro. Às vezes, nós nem conseguimos perceber o erro. Por quê? Ainda falta a nós mergulhar um pouco mais no Evangelho. Nós devemos sujeitar todo e qualquer ensinamento ao Evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo e pelo Senhor Jesus. Nós temos a segunda reação do apóstolo Paulo. A primeira, ele ficou surpreso, assustado. Por que esses gálatas foram enfeitiçados pelos ensinamentos do falso mestre, tão depressa abandonaram? A segunda reação do apóstolo Paulo foi de total indignação. Indignação com os falsos mestres, daquilo que eles estavam ensinando. E o apóstolo Paulo pronunciou então esta solene maldição a esses falsos mestres. Sejais anátemas, como está na tradução. Sejais anátema. A NVI traduziu por amaldiçoado. Então a segunda reação do apóstolo Paulo foi de total indignação. Ele ficou indignado com esses falsos mestres que estavam ensinando as falsas doutrinas daquela igreja. E ele diz que eles são anátemas por ensinar o outro evangelho. Mas o que é anátema? O que significa esta palavra? Esta palavra ela aparece 2 vezes no texto que nós estamos estudando, né? Essa é uma palavra grega usada para indicar banimento divino. Era uma maldição de Deus sobre qualquer pessoa ou coisa que Deus destinasse à destruição.
O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, nós sabemos disso, mas 3 séculos antes de Jesus houve uma tradução que foi feita, chamada Septuaginta, que foi do hebraico para o grego. E essa tradução nós temos no Antigo Testamento algumas menções dessa palavra anátema sendo usada, e dá para nós entendermos a ideia que o apóstolo Paulo tinha ao usar essa palavra, porque essa palavra ela aparece muito pouco no Novo Testamento. E nós não temos muita ideia do que realmente significa. No capítulo 7 de Josué, quando o povo estava conquistando a terra prometida, havia uma ordem que Deus tinha dado ao povo para que eles tomassem a terra dos cananeus, mas que eles não possuíssem os despojos, não levassem nada daquilo que eles viam ali. O que aconteceu? Que Acã, ele roubou algo. Ele roubou algo, levou, escondeu aquilo. E o final da história todo mundo já conhece. A família de Acã e Acã foram destinados a banimento, ou à própria morte. Eles foram banidos. E a palavra usada aqui foi exatamente anátema, um banimento. O juízo de Deus caiu sobre eles. A ideia do apóstolo Paulo, ao usar essa expressão, é como se ele estivesse invocando o juízo de Deus sobre os falsos mestres. O que nós temos a dizer a respeito desse anátema? Nós devemos esquecê-lo como se fosse resultado da ira explosiva do apóstolo Paulo, como sugere alguns? Será que Paulo estava bravinho ali? Estava irritado com esses falsos mestres? Ele extrapolou, ele foi além da conta? Afinal, cadê o amor, Paulo? Diria alguns. Será que nós devemos nos esquecer a respeito desta palavra? Nós devemos entender que era apenas uma ira explosiva do apóstolo Paulo, como sugere alguns? Devemos nós rejeitar essa palavra como se fosse uma reação incoerente com os ensinos de Cristo? Afinal, se Paulo estivesse vivo aqui nos dias de hoje e ele dissesse para um falso mestre que ele era anátema, algumas pessoas apontariam o dedo para o apóstolo Paulo dizendo: não julgueis para não ser julgado. Esse seria o texto usado. Paulo, cadê o amor? Jesus é amor. Você não está amando. Paulo, você está sendo muito radical. Você precisa ser mais tolerante. Essas seriam as reações. Será que nós devemos entender que a ação do apóstolo Paulo foi incoerente com os ensinos de Cristo? Não, porque até mesmo Cristo também usou termos parecidos. Devemos também rejeitar esse texto como sendo resultado de uma expressão cultural da época. É algo da época do apóstolo Paulo, nós não temos nada que ver com isso. Muitas pessoas o fariam. Mas quero apresentar esta consideração que nos mostram que esse anátema apostólico não era decorrente de uma aversão pessoal que o apóstolo Paulo tinha com relação aos falsos mestres. Paulo não usou essa expressão por estar irritado ou nervoso com esses falsos mestres, não por estar indignado. E eu vou mostrar aqui agora algumas considerações. A primeira consideração é que a maldição que ele invoca é de âmbito universal. O apóstolo Paulo não direcionou apenas a sua maldição àqueles falsos mestres especificamente. Ele lança uma maldição, ele invoca uma maldição em âmbito universal, que abrange a todas as pessoas. Ou seja, repousa sobre todo e qualquer indivíduo ou qualquer falso mestre que venha a distorcer o evangelho, que propague essa distorção também. Então, se você não prega, se você não é um falso mestre, mas propaga os ensinos de um falso mestre, também que essa anátema recaia sobre você. Nós temos explícito no versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se alguém, observe, alguém, ou seja, qualquer pessoa, não está restrito a esses falsos mestres, está direcionado a qualquer um que venha posteriormente a ensinar outro evangelho. Então não é algo direcionado apenas a eles. No verso 8, ele aplica essa maldição, esse anátema, aos anjos e aos homens, e acrescenta também a sua própria pessoa. Ele diz: ainda que nós, falando do grupo que estava com ele, ainda que nós venha anunciar um outro evangelho, que também recaia sobre nós esse anátema. Então não é fruto de um
de uma ira pessoal do apóstolo Paulo. O zelo do apóstolo Paulo é tão grande que ele até deseja que essa maldição caia sobre ele, caso ele mesmo venha perverter o evangelho. Esse é o zelo que o apóstolo Paulo tem. Se algum dia eu vier a perverter o evangelho, também quero que essa maldição recaia sobre mim. Esse era o pensamento do apóstolo Paulo. Mas o texto prossegue. O apóstolo Paulo diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Nós vimos que Paulo enuncia o seu anátema imparcialmente, ou seja, quem quer que fosse o falso mestre, e também vimos que esse anúncio ele é deliberadamente, ou seja, ele é feito na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você esteja se perguntando, por que Paulo teve essa reação tão drástica, tão dura? Mas Paulo pegou pesado aqui, né? Poderia ter ido mais devagar, né, apóstolo Paulo? Você talvez fosse mais tolerante, aí você deve estar muito bravo, né? Você é muito ignorante, apóstolo Paulo. Ou você não tem amor. Porque ao invés de criticar o erro dos outros, você poderia estar gastando tempo evangelizando, né? E essas frases eu peguei, que as pessoas mandam para mim, tá? Então são frases que usam. Não inventei elas, não. Por que você fica aí gastando tempo com isso? Você poderia estar evangelizando, né? Pegando tempo aí com isso. Apóstolo Paulo vai evangelizar em vez de ficar combatendo erro. Paulo teve três razões para ter essa reação drástica, que aparentemente é drástica para nós. Eu quero apresentar aos irmãos esses três motivos, e ao você combater o erro, você também tem que ter esses três motivos em mente. Por que eu combato o erro? Você tem que também ter esses três motivos em mente. E era isso que estava em jogo quando o apóstolo Paulo combatia o erro dos falsos mestres. Primeira coisa que está em jogo: a glória de Cristo estava em jogo. O que estava acontecendo? Aqueles falsos mestres estavam tornando a obra humana necessária à salvação. Lembra? É necessário circuncidar-se para ser salvo. Eles estavam acrescentando méritos humanos à salvação. É como se a morte de Cristo na cruz não fosse suficiente. Fosse necessário algo mais. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:21, ele diz o seguinte: se a justiça é mediante a lei, que era o que eles estavam exigindo deles, retorno à lei, Paulo diz: se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eles estavam então atacando a glória de Cristo, como se dizendo: sua morte foi em vão, porque sem a lei não adianta nada você ter morrido na cruz. Eu preciso da lei para cumprir ela. Se eu não cumprir ela, tá bom. Se eu não morreu, tudo bem. É necessário cumprir a lei, diziam os falsos mestres. É necessário circuncidar-se para você alcançar a salvação. Sem esses méritos humanos, vocês não poderão alcançar a salvação. Alegar que nós necessitamos de alguma obra nossa para alcançar a salvação é transformar a salvação em algo meritório. É alcançar a salvação decorrente de algum mérito daquilo que você fez. É como se você precisasse acrescentar algo à morte de Cristo. Então esta é a primeira razão. O Evangelho de Cristo estava aqui sendo atacado, e a glória de Cristo estava em jogo. Por isso o apóstolo Paulo agiu tão drasticamente. A sua reação contra os falsos mestres é porque não é porque eles estão atacando o que você pensa. Não é porque eles estão atacando você, é porque eles estão atacando o seu Senhor. Eles estão indo contra a glória do seu Senhor. Por isso você precisa agir com firmeza e com pulso firme. Mas o segundo motivo que levou o apóstolo Paulo a tomar uma decisão tão drástica como essa foi que ele estava muito preocupado com a vida dos irmãos da Galácia. Ele olhou para aquela igreja que ele fundou e ele percebeu que aqueles filhinhos na fé que ele havia gerado, como ele vai dizer mais para frente, que sentiu dores de parto por eles, estavam agora se perdendo. E a razão pela qual o apóstolo Paulo foi firme e duro é a mesma razão que você é firme e duro com os seus filhos, porque você está preocupado com eles, você os ama. Não era uma questão acerca de assuntos triviais
que estava acontecendo, era algo relacionado à doutrina, ao evangelho, e ele estava muito preocupado com eles, porque eles estavam regressando, abandonando, desertando do evangelho. Então a segunda razão que você tem para combater os falsos mestres nas redes sociais é porque você está preocupado com a vida das pessoas que estão sendo enganadas por eles. Não é porque você tem raiva do falso mestre, não é por causa disso. É porque você ama pessoas que estão sendo engodadas, enganadas por esses falsos mestres. Esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo também combateu de maneira firme esses erros dos apóstolos Paulo. Não era porque eles tinham posições um pouco diferentes do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era alguém amante de almas. Se você ler em Romanos 9:3, nós temos também a palavra anátema que aparece aqui. Paulo declara o seguinte: ele declara que preferia ser considerado um anátema se com isso pudesse salvar aos outros. Ele diz que se eu pudesse ser um anátema para que todo mundo fosse salvo, eu estava tranquilo, eu faria isso. Paulo amava de maneira sublime as pessoas. Esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo agiu com firmeza. Ele sabia que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Terceira razão por ele ter falado de maneira tão dura, drástica. Por que ele fez isso? Porque ele não se importava em agradar aos homens. A razão das palavras duras do apóstolo Paulo está no simples fato de que ele é servo de Cristo. E por isso ele se importa apenas em agradar o seu Senhor. Esta é a razão também pela qual nós devemos combater os falsos mestres. Por quê? Porque nós somos servos de Cristo. E quando você combate falsos mestres, você certamente é injuriado, você é caluniado, você é atacado. Mas nós, servos de Cristo, não devemos nos preocupar em agradar homens, mas ao Senhor. Nós vivemos em épocas terríveis onde as liturgias dos cultos giram em torno de agradar pessoas. Hoje o culto gira em torno de pessoas, o louvor é para agradar pessoas, a pregação tem que ser uma pregação motivacional, uma pregação que a pessoa saia daqui se sentindo bem. Eu tenho uma triste notícia para você, você não deve vir à igreja para se sentir bem. Na verdade, nós, entendendo a nossa condição, nós devemos sair daqui sempre arrependidos dos nossos erros. Então, nós viemos aqui todo domingo para ser confrontado pela palavra do Senhor, mas algumas pessoas cortam alguns trechos do Evangelho, cortam palavras do Evangelho no afã de agradar pessoas. Então temos como inferno, condenação, juízo e outras coisas mais, as pessoas acabam cortando esses termos para poder não afastar pessoas, para poder trazer pessoas. Nós vivemos em épocas que nós estamos mais preocupados em agradar homens do que propriamente nosso Senhor Jesus Cristo. Terrível. Outro dia na minha página lá do Eltecom, uma senhora entrou e ficou um pouco indignada comigo. Ela falou que as minhas postagens elas eram muito para baixo. Ela falou que eu precisava trazer alegria para profetizar na vida dos irmãos, e ela falou, vou descurtir a página por causa disso. Falei, sinto muito, eu não estou aqui para agradar a senhora. Se a senhora quiser voltar, fique à vontade para curtir. Nós vivemos épocas terríveis. Naturalmente, nós vivemos numa época em que as pessoas têm opiniões claras e definidas a respeito de qualquer assunto. Hoje, com o avanço da internet, todo mundo aí é o sabichão. Os maiores teólogos da atualidade são os teólogos do Google, né? Tá cheio por aí. Então, as pessoas têm aí algumas opiniões definidas a respeito de algum assunto. E quando você apresenta argumentos contra elas, elas se apresentam totalmente intolerantes. E elas chamam você de pessoas bitoladas, pessoas que estão cegas, né? Às vezes você é tratado dessa maneira e às vezes você também é agredido. Mas também você não está ali para agradar a esse tipo de pessoa. O desejo de que os falsos mestres realmente caiam sobre o anátema de Deus e seja tratado como tais pela igreja, hoje em dia é uma ideia inconcebível. Se você pensar
tiver o desejo de que um falso mestre recaia sobre o anátema de Deus, isso não. Aí já não dá mais. Isso é muito pesado para mim, eu não vou conseguir dormir à noite. Aí eu não aceito isso que você está falando, não. Isso é uma ideia inconcebível nos dias de hoje. Mas eu me atrevo a dizer que se nós nos importássemos mais com a glória de Cristo e com as almas que estão sendo enganadas, também não seríamos capazes de suportar a corrupção do Evangelho da Graça, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não conseguiu suportar a corrupção do Evangelho, por isso indignava-se. Por isso ele ficou assustado com a rapidez com que eles estavam abandonando o Evangelho da Graça. Porque Paulo se preocupava com a glória de Cristo. Paulo se preocupava com a vida dos irmãos. Paulo não suportava a corrupção do Evangelho. É um teste para nós. Nós estamos suportando a corrupção do Evangelho? Para nós, quando nós vimos o Evangelho ser distorcido, nós olhamos com desdém, com descaso, ou aquilo traz um pesar, um doer nos nossos corações? Se nós olhamos com desdém, provavelmente nós não estamos nos importando muito com a graça de Cristo, nem tampouco com a vida de alguns irmãos. Esse é um teste para nós. O quanto você tem se preocupado ao observar a corrupção do Evangelho? Traz tristeza, pesar, ou simplesmente não parece ser uma coisa tão importante? Que Deus o julgue, ou qualquer coisa do gênero. Se nós nos preocuparmos em agradar aos homens, nós não deveríamos ser chamados de servo de Cristo. Porque o servo de Cristo, ele não está nem aí se ele vai agradar a homens ou não. Se vier alguém aqui e sair daqui bravo porque não ouviu uma mensagem que gostaria de ouvir, eu não posso fazer nada. Não posso mudar o Evangelho por causa dele. Nós não estamos aqui para agradar a ele. Talvez você não goste do que você está ouvindo aqui hoje, e também não estou nem aí, porque não estou aqui para agradar você também. Mas nós vamos para a conclusão, e eu quero na conclusão trazer uma prova, um teste, para você reconhecer o verdadeiro Evangelho. Afinal, nós vimos que o Evangelho está sendo atacado de maneira violenta nos dias de hoje, como em todas as épocas. E como é que nós vamos fazer então para identificar, como é que nós vamos conhecer o Evangelho, saber o que é Evangelho ou não? Às vezes nós estamos ouvindo a televisão, o rádio, ou a gente visita uma igreja, né? Então a gente tem que estar consciente do que está sendo pregado, a gente tem que submeter a mensagem a alguns testes, né? E os irmãos que estão nos visitando, faça isso agora também, juntamente com eles, que eu sei que eles estão fazendo, né? Nós temos um teste para reconhecer o verdadeiro Evangelho, e esse teste eu quero concluir com ele, para que os irmãos submetam aquilo que você ouve na internet, ou em qualquer lugar, ou aqui mesmo na igreja. Eu, Vitor, o pastor, o Felipe, você submeta nós também a esse julgamento e nos ajude caso errarmos. Bom, primeiro teste que nós temos então para fazer ao ouvir uma mensagem é a respeito da substância do Evangelho. É o Evangelho da graça, do favor imerecido de Deus. Afastar-se daquele que nos chamou da graça de Cristo é afastar-se do verdadeiro Evangelho. Sempre que os mestres começam a exaltar uma pessoa, dando a entender que esta pode contribuir com alguma coisa para a sua salvação, através da sua própria moral, através da sua religião, da sua filosofia, ou talvez através da sua respeitabilidade, o Evangelho da graça está sendo corrompido. Este é o primeiro teste. O verdadeiro Evangelho, ele magnifica a graça livre de Deus. Então, se você estiver ouvindo o Evangelho na televisão, um falso Evangelho, você vai perceber pela maneira como ele aponta para pessoas. É um Evangelho que exalta pessoas. É um Evangelho que coloca as pessoas lá em cima. É um Evangelho que fala mais de pessoas do que do próprio Senhor Jesus Cristo. É um Evangelho que acrescenta méritos à sua salvação. Você é salvo por quê? Dirão os falsos pregadores. Por alguma razão que você fez, ou por alguma atitude que você teve. Isso é um Evangelho que não magnifica a graça livre de Deus.
Esse é o primeiro teste, a substância do Evangelho. Esse Evangelho ele tem uma substância que vai magnificar a graça livre de Deus ou que vai magnificar o homem, as ações do homem. Se magnificar o homem, rejeite esse Evangelho. Ele foi reprovado no teste. Segundo, a fonte do Evangelho. A fonte do Evangelho se refere à origem do Evangelho. Da onde que veio esse Evangelho? O verdadeiro Evangelho é o Evangelho dos apóstolos e o Evangelho de Jesus. Em outras palavras, o verdadeiro Evangelho é o Evangelho do Novo Testamento. Esse segundo teste ele é fundamental. Qualquer pessoa que rejeite os ensinamentos apostólicos, não importando quem seja essa pessoa, não importando quem seja o anunciador, mesmo que seja um anjo, deve ser rejeitado. O evangelho que nós pregamos hoje, ele tem que ser compatível com o evangelho ensinado pelos apóstolos, com o evangelho que foi ensinado pelos pais da igreja. Nós não podemos ensinar algo diferente do que foi ensinado no passado. O evangelho de hoje tem que ser o evangelho do passado. Então, uma maneira de você identificar um erro do falso mestre é você sujeitar aquilo que ele está ensinando ao evangelho do passado, aos homens do passado que ensinaram o verdadeiro evangelho. Você também deve sujeitar aquilo que você pensa ao passado. O que você ensina, aquilo que você crê, é compatível com os ensinamentos dos apóstolos? É compatível com o ensinamento dos pais da igreja ou é diferente? Ou esse ensinamento que você crê e tem e ensina, ele é de origem de 100 anos atrás, de 300 anos atrás? Esse evangelho que você crê, esse ensinamento que você propaga, ele passou a existir a partir de quando? 500 anos atrás? Então joga no lixo. Esse evangelho que você crê é o evangelho de 100 anos atrás, também não serve. O evangelho, ele começou lá no Novo Testamento. Na verdade, o evangelho começou lá em Gênesis 3:15, quando Deus anunciou a Adão e Eva. Então, o seu evangelho ele tem que estar compatível com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos dos apóstolos. E basta você olhar a história da igreja. Às vezes você está debatendo com alguém, aí você mostra a história da igreja inteira, o cara fala, não estou nem aí para esses caras, nem sei quem é esses caras, né? Não sei nem quem é esses pais da igreja. Nós devemos conhecer um pouco da história também, porque nós vamos perceber que a maioria dos erros doutrinários da igreja hoje são erros que já foram combatidos em concílios, no 4º século, no 5º século em diante. São erros que já foram carimbados como sendo anátemas, né? E nós estamos aí hoje vivendo esses mesmos erros à torta e à direita por aí, por desconhecer a história. Então conheça também um pouco das histórias dos concílios. Nós não devemos ficar deslumbrados, fascinados com o que acontece com muitas pessoas. Essas pessoas ficam fascinadas com personalidades, né? Com pessoas que têm dons, assim, posições de mestre na igreja, né? Eles podem até nos dirigir com muita eloquência, eles podem até falar com aparente sapiência, podem até ter títulos como bispo, arcebispos, pastores, apóstolos. E para nossa tristeza, nós temos até a patriarca agora, né? Não sei se vocês sabem, mas nós temos um patriarca agora. A gente estuda na história que o último patriarca havia sido José, né? Agora tem um no Brasil lá. Então, são pessoas que amam títulos e essas pessoas, às vezes, elas acabam iludindo as pessoas pelos seus títulos, pela sua eloquência. Mas nós devemos analisar não a eloquência e não tampouco o título, mas aquilo que é dito por essas pessoas. É um evangelho diferente do evangelho falado pelos apóstolos, então deve ser restritamente rejeitado. Então, ao ouvirmos as inúmeras opiniões dos homens e mulheres da atualidade, sejam faladas, escritas, radiadas, televisionadas, ou Facebook, ou qualquer coisa que seja, nós devemos sujeitar tudo isso a esses dois rigorosos testes. Qual? A substância do evangelho e a fonte do evangelho. Tal opinião que eu estou ouvindo,
que eu estou lendo, ela é coerente com a livre graça de Deus? Ela se enquadra aqui na livre graça de Deus? Ela está de acordo com o claro ensinamento do Novo Testamento? Caso contrário, eu devo rejeitar, por mais augusto que seja esse ensinamento, ou que seja esse mestre. Mas se for aprovado no teste, então nós devemos abraçar esse ensinamento e propagá-lo. Cuidado para não comprometê-la como os judaizantes. Tome esse cuidado. Cuidado para não desertar como os gálatas. Atenção, tome esse cuidado. Que o Senhor possa aqui nos ajudar a viver por ela e procurar torná-la conhecida dos outros pela sua própria palavra. Que Deus seja louvado pela sua gloriosa graça livre que um dia nos alcançou. Que Deus possa nos ajudar, porque os dias são terríveis, os dias são maus. Nossos irmãos que se coloquem em pé nesse momento. Sei que é uma palavra que não vai te levar para casa com uma moral um pouco elevada, nem tão pouco emotivado, mas é uma palavra de alerta a nós, porque nós, como servos de Cristo, nós temos que propagar o verdadeiro evangelho, independente se esse evangelho está agradando a homens ou a não. Nós estamos rodeados de pessoas que precisam da nossa ajuda também, pessoas que estão sendo iludidas, fascinadas por falsos mestres, e nós temos que ter muita sabedoria para lidar com essas pessoas. Eu confesso que eu já tive muita dificuldade, ainda tenho um pouquinho de dificuldade em lidar com esse tipo de pessoa. A nossa tendência, às vezes, é chegar, pôr na sola na cara, né? Dando carrinho por trás e quebrando nessas pessoas. Essas pessoas precisam das nossas ajudas. Nós temos que estender as mãos e mostrar o verdadeiro evangelho a ela. Talvez ela não vá gostar, não vá concordar, mas essa é a nossa obrigação, nosso dever como cristão, como servo de Cristo, independente se vai agradar ou não. Então, vamos orar pedindo ao Senhor para nos dar sabedoria a lidar com pessoas que estão nessa situação, né? Alguém ajudou você um dia para que você abrisse os olhos, né? E abandonasse lá o seu apóstolo, né? Então, alguém te ajudou, alguém te orientou, né? Alguém estudou com você, alguém teve paciência com você na sua ignorância, alguém teve paciência comigo na minha ignorância também. E a gente precisa ter essa mesma paciência com as pessoas que estão sendo enganadas pelos falsos mestres. Então, nós pedimos a Deus sabedoria para nos ajudar a lidar com eles. E nós também pediremos ao Senhor que nos ajude a mantermos fiéis, a não sermos inconstantes como esses irmãos da Galácia, que hoje nós ouvimos o Evangelho, nós cremos, amanhã nós viramos as costas para ele, para o Evangelho. E que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. E se viermos um dia a tropeçarmos e a propagar um falso Evangelho, que também recaia sobre nós o anátema. Então é muito sério a questão do Evangelho, porque é algo que lida com a glória do próprio Deus. Vamos orar ao Senhor, então, nesse momento. Senhor, nós, diante da Tua palavra, diante dos ensinamentos do apóstolo Paulo nesta carta, nós entendemos a urgência e a gravidade em corromper o Teu Evangelho e em propagar um falso Evangelho. Primeiro, Senhor, quero suplicar que o Senhor nos livre, Senhor, de propagar falsos evangelhos. Nos corrijam, Senhor. Coloque pessoas que nos apontem os erros, que nos apontem as falhas. Coloque pessoas como o apóstolo Paulo, que às vezes até agem de maneira dura, mas que estão visando o nosso próprio bem. Nós todos somos homens falhos e podemos ser enganados por nosso próprio conhecimento, por nossa própria sabedoria. E nos ajuda, Senhor, a nos livrar do autoconhecimento. Pai, nós também reconhecemos a dificuldade em lidar com pessoas que pensam um pouco diferente daquilo que nós cremos, daquilo que temos convicção.
E às vezes agimos de maneira rígida e dura com elas, sem lhes estender a mão, sem lhes dar a oportunidade de aprenderem. Há muitas pessoas que foram enganadas por falsos mestres e que nem ao pouco tiveram oportunidade de ouvir o verdadeiro Evangelho. Nos ajude, Senhor, a propagar o Evangelho a essas pessoas também. Nós vivemos em épocas terríveis, épocas difíceis, épocas onde o abandono, a deserção do verdadeiro Evangelho tem aumentado cada dia mais. E, Senhor, ver tudo isso nos causa tristeza, porque a Tua glória está sendo atacada, o Teu Evangelho está sendo desprezado, e nós estamos, às vezes, quietos, nem se importando com isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a despertar. Nos ajuda, Senhor, a entender como o apóstolo Paulo entendia, Senhor, a questão do Evangelho. Senhor, que possamos sempre olhar para o Evangelho, mirando a Tua glória. Mirando a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Evangelho da graça livre nos alcançou. E é mediante as Suas obras meritórias. As Suas obras na cruz, não nas nossas obras meritórias, é que fomos salvos. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Amém.